dia! Então bora falar do Campeonato Carioca, mas agora é comigo, Eduardo Galvão e a brilhante equipe do Amazonas Urgente. O Flusão está com uma mão na taça, 1-0 contra o Botafogo. Leva a vantagem para domingo, dia 27, segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, a vantagem para o Fluminense, que precisa apenas de um empate com o mando de campo. E será que vai dar Fla-Flu na final do Carioca 2022? É o que você vai ver hoje aqui no Amazonas Urgente. Isso e muito mais. Veja agora os destaques dessa terça-feira do seu programa mais querido, da hora do almoço. Vai! O homem ainda não identificado foi salvo por moradores da Zona Oeste nesta terça. Ele foi espancado, amarrado e deixado para morrer em um igarapé. Continua! Uma mulher morreu depois de ser atropelada por uma motocicleta na Avenida Max Teixeira, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Vai! Em Maracapuru, estudantes filmam briga de colegas em duas escolas ali no município. Por sorte, uma tragédia não aconteceu. Segue! E para você, meu amigo estudante, você estudante de Manaus já pode consultar se está apto a usar a gratuidade do sistema de transporte público da cidade. Isso porque um site rápido foi disponibilizado e eu te conto aqui todos os detalhes a partir de agora no seu Amazonas Urgente, que já está no ar. Sejam todos muito bem-vindos! Sinta-se à vontade. A casa é sua aqui, são vocês que mandam, então bora logo no Facebook, compartilha a transmissão, marca seus amigos nos comentários para todos ficarem bem informados. Instagram, @BandAmazonas. É só seguir para ficar por dentro de tudo que rola capital e interior. Vai no meu, @Eduardo Galvão TV, os bastidores da reportagem, como a gente produz a matéria até ela ser finalizada e chegar na sua telinha. E claro, o BandZap, a linha direta, a ponte entre você e eu. Não perde tempo, porque nós também não vamos perder. Vem pro meu mundo agora! Ele foi salvo por moradores ali da Zona Oeste. Vamos atualizar agora o estado de saúde dele, mas eu quero só um trechinho dessa história. E o que ele estava fazendo? Será que estava assaltando para pegar essa peia? Me dá um trecho dessa história na tela. As manchas de sangue no chão mostram o local onde um homem que foi espancado e amarrado ficou depois de ser resgatado por moradores de uma ponte aqui no bairro Tarumã. Logo mais você acompanha essa história com detalhes aqui no Amazonas Urgente. Muito pouco. Ele não perde a vida nessa agressão. O que será que estava aprontando? Daqui a pouco a gente vai atualizar o estado de saúde dele, que foi muito mal. Ele foi quase morto para o hospital. Daqui a pouco todos os detalhes para você. Infelizmente aqui já foi uma tragédia. Infelizmente aqui já foi uma tragédia. Ela atravessava a Avenida Max Teixeira quando foi atingida em cheio por uma motocicleta. Me dá um trechinho aqui dessa história na tela. O acidente foi por volta de 6h30 da manhã. A mulher ia atravessar, mas retornou ao meio-fio e foi atingida por um motociclista. Os detalhes você assiste aqui no Amazonas Urgente. Daqui a pouco eu te conto quem era essa mulher, os familiares dessa vítima, mais um acidente fatal aqui em Manaus. Daqui a pouquinho todos os detalhes para você. Tristeza, gente. E essa outra situação aqui que a gente está acompanhando também, lá no Ceasa, perseguição policial. Criminosos pegaram um carro, tomaram um de assalto, fugiram da polícia, trocaram tiros com a PM e tiveram que se jogar com o carro no rio e saíram nadando. Me dá um trechinho dessa história, daqui a pouco a gente vai saber mais detalhes, mas vai agora um trechinho com Luiz Henrique Almeida. Eduardo, de acordo com informações de testemunhas, depois da perseguição policial, os criminosos que estavam dentro do veículo perderam o controle da direção e caíram aqui em frente ao porto da Ceasa. Durante as buscas não foi localizado ninguém, então acredita-se na possibilidade de que eles tenham conseguido fugir. Todos os detalhes dessa história a gente traz daqui a pouco aqui no Amazonas Urgente.
O prejuízo para o motorista de aplicativo, imagina você correndo atrás, aí na correria diária, levando o sustento para casa, tem o seu carro roubado, gasolina cara do jeito que tá, aguentando amolação, ignorância de passageiro, que tem muita gente mal educada, infelizmente, e tem o carro aí levado, tomado de assalto no motorista de aplicativo. Daqui a pouco a gente vai trazer a versão do proprietário do carro e também saber onde é que estão esses criminosos. Saíram nadando, haja fôlego, para onde foram? Daqui a pouco mais detalhes, vem pro Meu Mundo, segue. Olha só, gente, a gente vai lá para o Nordeste agora. Esse casal aqui, ó, são responsáveis por um adolescente de 13 anos e por um outro filho de 7. Eles tomaram o celular do garoto de 13 anos porque ele estava com notas baixas na escola. E nisso, na revolta, ele pegou a arma do pai, que é policial reformado, atirou contra a mãe, atirou contra o pai, o irmãozinho de 7 anos foi ver o que estava acontecendo e também foi atingido. Menos o pai, que está em estado grave, estado muito grave, morreu. O resto, a mãe e o irmãozinho acabaram morrendo. Foi em Patos, no interior da Paraíba. De acordo com a polícia, o menino confessou o crime. O delegado que está acompanhando o caso disse que ele se sentiu revoltado porque teve o celular apreendido, confiscado pelos pais, já que ele estava tendo um desempenho ruim na escola. Ele, revoltado, queria continuar jogando, não queria saber de estudar, foi lá, pegou a arma do pai, que ficava no quarto, e começou a atirar contra a família. E quando descobriu que o pai estava vivo, ele se sentiu assustado. Ele não esperava que o pai tivesse sobrevivido. Essas são as informações vindo do interior da Paraíba. E aqui em Manaus? E aqui na nossa cidade? Será que a violência urbana que a gente acompanha todos os dias chegaria a um patamar desse? Filho matando mãe porque foi levado o seu celular? Você pai como eu, sou pai de 2 crianças, de 2 meninas, 2 crianças, uma moça, uma mulher já. Eu tenho uma filha de 18 e uma outra de 6 anos. Os pais não queriam que ele continuasse nos jogos eletrônicos, porque queriam que focasse nos estudos, notas baixas. E ele tomou essa decisão. Em um momento de revolta, foi lá, pegou a arma e atirou contra a família. Qual a sua opinião nesse caso? O que está acontecendo? Os pais não estão sabendo educar os filhos de hoje em dia? É muito acesso à informação, justamente na palma da mão. O celular aqui, tanta coisa acontecendo, a falta ali de uma censura por parte dos pais, bloquear certos perfis, bloquear certos acessos, ajudaria na educação. Qual é a sua opinião? Qual a melhor forma de conduzir a educação de um filho? Manda para mim aqui no nosso WhatsApp e depois a gente volta a falar desse assunto enquanto você vai opinando e falando para mim aqui. Vem pro Meu Mundo Agora, segue. Gente, ele foi deixado para morrer, foi muito mal para o hospital. Bora atualizar o estado de saúde dele com a Isabela Bastos. Foi lá no bairro Tarumã. A população indignada querendo fazer justiça com as próprias mãos mais uma vez. Na tela. Foi por volta das 7 horas da manhã que policiais militares receberam a informação de que aqui no bairro Tarumã havia um homem que estava próximo à morte. Ele havia sido jogado aqui neste local. Ainda estava respirando, mas se agarrava ao último fio de vida. Os policiais, então, acionaram o serviço de atendimento móvel de urgência, que fez o resgate deste homem e conseguiu estabilizá-lo. Mas as informações repassadas por moradores da área é que este homem, que foi espancado quase até a morte, era, na verdade, um assaltante. Ele teria solicitado uma corrida por aplicativo e, após trazer o motorista aqui para esta área, teria tentado assaltar este homem.
Os moradores então perceberam essa movimentação suspeita e resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Após ter sido retirado de dentro do carro, ele foi brutalmente espancado e ainda levou disparos de arma de fogo. Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, essa história não teria sido confirmada, porém, ela é contada pelos moradores aqui desta área. Não há informações sobre o paradeiro deste motorista de aplicativo que teria sido a vítima deste suposto assaltante. Ele agora vai ser encaminhado a uma unidade hospitalar aqui da capital, onde vai receber os atendimentos primários. E logo em seguida deve ser levado até uma delegacia para prestar os esclarecimentos, tanto a respeito do suposto assalto, quanto da situação de espancamento. A polícia já está investigando. Você já foi vítima de assalto? Você está assistindo a gente nesse momento aí. Você já passou momentos de terror na mão de criminosos? Aí no seu bairro, na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Sul, Oeste, Centro-Oeste, Centro-Sul, todas as zonas da cidade. Se você já foi vítima de assalto, você deve entender bem qual é o sentimento de pânico que o cidadão de bem possui, tem ali naquele momento, quando é assaltado, quando tem uma arma apontada para o seu rosto. Você pai de família, você mãe de família, fazendo a comida aí para os seus filhos, arrumando as crianças para irem para a escola, você se preocupando com o bem-estar dos seus familiares e é esculachado pela criminalidade. Quando tem ali um momento, uma oportunidade de fazer o inverso, de agredir, de se livrar desse criminoso, as pessoas de bem vão optar por esse cenário, que não é o recomendado, porque de vítima você passa a autor e vai acabar respondendo por um crime, podendo ser até mesmo uma tentativa de homicídio ou um homicídio. Então, é nunca reagir, é denunciar. Infelizmente, essa é a realidade e a gente continua aqui trazendo a realidade do nosso trânsito violento de Manaus, trânsito fatal aqui na capital. Ela morreu depois de ser atropelada por um motociclista na Avenida Max Teixeira. Quem tem as informações, Vitor Massulo, Ramon Damasceno na tela. A mulher que não teve a identidade divulgada morreu depois de ser atropelada logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. O acidente aconteceu por volta de 6h30 da manhã. Segundo informações da polícia, a vítima estava no meio-fio, aqui na Avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. A mulher então foi atravessar. No momento em que ela viu um carro em alta velocidade, retornou para o meio-fio e foi aí que o acidente aconteceu. Ela foi atingida por um motociclista. O condutor do veículo disse que estava no local, ele ficou ferido e foi transferido a uma unidade hospitalar, a um hospital da região. Ele estava conduzindo a moto nessa direção, sentido centro-bairro da Via, quando a mulher retornou e foi aí que o acidente aconteceu. O corpo da vítima foi removido pelas equipes do Instituto Médico Legal. A orientação aos pedestres é que, se possível, procure a faixa de pedestres mais próxima para que possa atravessar com segurança. Um acidente que aconteceu logo nas primeiras horas da manhã em uma das principais vias da capital, localizada na zona norte de Manaus. Na noite de domingo, foi um casal. Uma mulher não resistiu, uma mulher que estava na motocicleta com o rapaz, foram atingidos em cheio por um médico, segundo a polícia, estava embriagado. A mulher morreu na hora. O carro saiu capotando. Mais uma vítima fatal, mais uma mulher. Em fevereiro, a gente teve outro acidente terrível na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japim, na Zona Sul. A senhora foi atravessar e foi atingida em cheio, também por uma motocicleta, ali no Japim. Foi atravessar fora da faixa de pedestre. Será que está faltando faixa de pedestre? Será que está faltando consciência dos pedestres?
com o trânsito de Manaus não estão entendendo a gravidade, a realidade que temos hoje, o fluxo de veículos, a quantidade de condutores que existem hoje em Manaus e as dificuldades em atravessar uma rua com segurança, principalmente com a faixa dessa, imagina 100. Qual é a sua opinião? O que está faltando? Bom senso por parte dos pedestres? Mais responsabilidade, atenção e atenção realmente, prudência por parte dos condutores? Ou está faltando sinalização por parte do poder público? Ou está faltando mais faixas de pedestres, passarelas em locais, em pontos específicos de grande movimentação? Qual a sua opinião? Manda para cá, eu quero saber de você. Vem para o Meu Mundo Agora, vamos para o interior, vamos lá para o interior do estado. Vamos para a Princesinha dos Solimões, Manacapuru, que está em evidência dessa vez de uma forma negativa, com estudantes fazendo imagem dos seus colegas brigando na porrada. Em um dos casos, 2 meninas saíram na porrada. Deixa eu conversar ao vivo com a Isabela Bastos e com o Josenilson Guerreiro, que eles estão por dentro desse assunto. Isa, bom trabalho para você, para o Josenilson. O que você traz de informação sobre esses 2 casos? 2 escolas distintas, essas crianças já foram identificadas, esses jovens, os pais já foram aí acionados. Como é que está toda essa história desde o início? Fica à vontade. Bom trabalho. Oi, Eduardo, bom dia para você, para todo mundo que está assistindo Amazonas Urgente. Os vídeos foram gravados nesta terça-feira e ainda não tem informação da idade e identidade desses estudantes. Os vídeos foram gravados em 2 escolas diferentes. O primeiro vídeo foi gravado na Escola Estadual Nossa Senhora de Nazaré, que fica no centro do município de Manacapuru. A imagem foi gravada dentro de uma sala de aula e o vídeo mostra 2 adolescentes se estapeando dentro dessa sala de aula. Enquanto alguns colegas tentam separar, outros ficam ali proferindo gritos de incentivo e alimentam ainda mais a confusão. Foi preciso 2 pessoas, uma para segurar cada moça, e aí a gente não tem mais informações do que aconteceu após a gravação desse vídeo. Já a outra imagem foi gravada no pátio da Escola Estadual José Cefar, que fica no bairro Terra Preta, também no município de Manacapuru. Nesse outro vídeo, dá pra gente ver que uma adolescente monta em cima da outra e começa a desferir vários socos no que aparenta ser a região da cabeça e rosto da outra jovem. E da mesma forma como aconteceu no primeiro vídeo, nessa imagem também tem um grupo de pessoas incentivando, enquanto apenas alguns poucos alunos tentam separar a confusão. A gente ainda não recebeu nota da Secretaria Estadual de Saúde, as adolescentes ainda não foram identificadas, não recebemos informações sobre idade e identidade, e esses 2 casos aconteceram na terça-feira. Lembrando que, recentemente, nós tivemos um jovem que morreu com um ferimento de arma branca, foi esfaqueado justamente em uma confusão similar a essa. Essa confusão aconteceu aqui em Manaus, na Zona Leste. Então, fica aí um alerta a respeito do perigo e também da falta de respeito entre os próprios colegas que protagonizam essas cenas lamentáveis. Eduardo. Obrigado, Isa. É isso mesmo. Agradeço ao Josenilson. A gente teve recentemente aqui, a morte de um adolescente. Brigou em frente à escola, o outro já tinha ido preparado, já tinha levado ali uma faca e esperou terminar uma partida de futebol onde eles estavam na quadra da escola, aproveitou para matar o jovem, um adolescente matando o outro. E por pouco uma tragédia não aconteceu ali em Manacapuru. A gente espera que os pais sejam acionados, a gente espera que uma providência seja tomada para que isso não se repita, para que isso não se torne comum, porque não podemos normalizar esse tipo de atitude jamais. Lá em Manacapuru, Princesinha dos Solimões, a SEDUC também ainda não se pronunciou e a gente aguarda aqui o retorno. Tá faltando o quê? Diálogo, será?
dos pais com os filhos? Eu acho que não. Eu acredito que tem muita conversa, muita orientação para com esses jovens. Tá faltando mais é saber com quem anda, saber com quem está andando o seu filho, é mais nessa pegada aí. Vem pro Meu Mundo, segue, olha só, gente. Eles tomaram o carro de assalto, fugiram da polícia, teve troca de tiros e acabou. Chegaram ao fim da linha e se jogaram com o carro dentro do rio. Quem tem os detalhes e vai atualizar essa história é o Luiz Henrique Almeida e o Jackson Rodrigues. Na tela. Após 1h30 de trabalho dos mergulhadores do Corpo de Bombeiros, o veículo foi localizado aqui em frente ao Porto da Ceasa, na zona sul da capital amazonense. Mas toda essa história inicia na tarde desta segunda-feira, quando o motorista de aplicativo Elias Oliveira foi assaltado. Ele estava iniciando uma corrida de aplicativo lá no bairro Igarapé do Passarinho, quando recebeu um chamado para o bairro Nova Cidade, na zona norte da capital amazonense. De acordo com relatos do próprio motorista, em nenhum momento ele recebeu intimidações dos criminosos. Eram 3 pessoas, 2 homens e uma mulher que estavam no interior do veículo. Somente no fim da corrida é que eles deram a voz de assalto para o seu Elias. No momento dessa ação, ele conseguiu sair do veículo para fugir dos criminosos. Aí o que aconteceu? Na hora que eu parei o carro, que eu tive a oportunidade de pular, eu pulei do carro. Só que eles não chegaram a fazer nada, entendeu? Não atiraram nada. Aí depois o senhor acionou a polícia, conseguiram... Consigo, uns 10 minutos que eu estava lá em desespero, um curioso lá me deu o telefone, eu liguei, consegui falar com a polícia, já começou o rastreamento por ali. E aí eu fui fazer o BO lá na Roubos e Furtos. Aí de lá, quando foi 10 horas da noite, de ontem, de segunda, né, ligaram para mim daqui, o tenente. Olha, encontraram o seu carro, mas o senhor tem que vir para cá urgente que eu tenho que te contar aqui o que aconteceu. Você tá feliz? Alega não tá muito bacana não, mas eu tô feliz porque eu tô vivo, cara. Logo posteriormente, localizamos o carro, a equipe de mergulho, e fizemos a varredura no interior do carro e foi constatado que não havia nenhuma vítima. Posteriormente, nós realizamos a busca ao redor do veículo e também não foi encontrado nenhuma vítima. A operação de mergulho ela demorou mais ou menos 1h30, 2 horas para finalizar, até deixar o carro aqui em condições de levar para fazer a perícia. Sargento, um mergulhador, 2, quantos participaram mais? Participaram da operação aqui 3 mergulhadores, eu e mais 2. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 3 mergulhadores participaram da ação. A ação durou aproximadamente 1h30 e eles conseguiram descobrir que dentro do veículo não tinha mais ninguém. Então, acredita-se na possibilidade de que as 3 pessoas tenham fugido, porque até o momento elas não foram localizadas. E agora, o que resta é o prejuízo para o dono do carro, que infelizmente teve o seu carro praticamente acabado. Segundo ele, agora deve levar o carro para o ferro velho para ver se ainda consegue ganhar algum dinheiro depois de todo esse prejuízo. Fugiram nadando. Agora a gente segue acompanhando para saber para onde foram. Atenção, onde foram esses criminosos que preferiram arriscar a vida a ser presos. Preferiram se jogar no rio com o carro, correndo o risco de morrer, do que serem pegos pela polícia. Já haviam trocado tiros com a guarnição, não iam se entregar de jeito nenhum. Denuncie no 181-190 se você tem algum detalhe, alguma pista, sua identidade é mantida em sigilo. E por falar em ligação, em telefone, em Bandzap, a gente está, toda a cidade, na verdade, de Manaus. Terceiro apagão do ano, minha diretora, é o terceiro apagão de internet do ano aqui na cidade de Manaus. Principalmente algumas operadoras não estão funcionando de forma alguma, Wi-Fi, dados móveis. Pô, me ajuda aí, né? O que está acontecendo? A gente paga tão caro. Usuários se sentindo prejudicados aí a todo momento, precisam aí, ó, principalmente entregadores de aplicativo, motoristas de aplicativo, entregadores de comida, restaurantes. Nesse momento, ó, hora da broca. Poxa, é um prejuízo incalculável. E quem vai ser penalizado? O responsável, quem? Vem pro Meu Mundo agora! Gente, e o Flusão, hein? Por falar em Fluminense, deixa eu mandar um abraço especial
para o nosso telespectador Alex Dias. É Dias mesmo? Alex Dias, ele que é motorista da Via Verde, o pai do nosso estagiário aqui, o Caio. Obrigado pela... Alex Lima, me perdoa, Alex Lima, obrigado pela sua participação, motorista lá da Via Verde. Um abraço a todos os motoristas da Via Verde, a todos os motoristas aqui de Manaus, que com muita paciência nos levam a todos os lugares. Obrigado pela sua companhia, seu Alex. Olha só, Fluminense tá rindo à toa, né? O seu Santos Abreu tá rindo à toa lá no Planalto, tá rachando o bico, mas calma lá, tem outro jogo no domingo, dia 27, para definir então o adversário do Flamengo. O Flamengo só tá esperando, o Flamengo que derrotou o Vasco em 2 oportunidades por 1-0, 2 jogos. Da outra semifinal, o Flamengo ganhou de 1-0 ambos jogos decisivos. E agora o Flusão vai para domingo com essa vantagem de poder empatar com o mando de campo. Então tá mais tranquilo, fez 1-0 lá no Newton Santos, lá no estádio do Botafogo. E quem será que segue para a final com o Flamengo? Participa comigo no nosso Facebook, é assim que a internet normalizar, manda para mim no nosso Band Zap, eu vou seguindo aqui com você, tá bom? E a gente segue falando de coisa boa, porque é o Dia Mundial da Água e a gente precisa falar principalmente de maneiras de como economizar para sobrar um din-din, né? Aí para você no final do mês. E claro, é o bem mais importante, um dos mais importantes da vida. É isso mesmo. Vamos ver agora dicas de como evitar desperdício desse bem tão precioso. Na tela. Dona Tereza economiza água de todas as formas dentro de casa. Seja lavando louça, no banheiro ou lavando a roupa, ela sabe como poupar. Lava sabão, aí vou botar aqui, deixa aqui, depois eu só vou tirando o sabão. A roupa é do mesmo jeito, eu já tenho um baldinho, já deixo lá aquela roupa do balde, eu tiro, já boto, já jogo ali na frente. O chuveiro também, toma banho rápido, sem sabão e fecha. A economia na hora da limpeza colabora para reduzir o índice de desperdício de água tratada no país, que já alcança mais de 40%, segundo o Instituto Trata Brasil. As ligações clandestinas de água e vazamentos na rede também contribuem para aumentar esse índice. Basta um buraco de 2 milímetros na encanação para gerar um desperdício de 3.200 litros de água por dia. Estima-se que o usuário que está ligado de forma irregular, ele chega a gastar cerca de 4 vezes mais água do que o usuário que tem forma regularizada. Então isso é um grande número relacionado à perda. Então, assim, ligação irregular, ela chega a acarretar a perda, você desperdiça água, desperdiça dinheiro e outra, você pode precarizar a saúde. Apesar de estar localizada dentro da maior bacia hidrográfica de água doce do mundo, Manaus ainda era recordista no desperdício de água. Mas essa realidade vem mudando cada vez mais. Nos últimos anos, a porcentagem de água potável desperdiçada em Manaus reduziu de 74% para 57%. O novo índice é fruto de um trabalho para ampliar a rede de abastecimento de água nas casas. Hoje no Brasil, a gente tem uma perda de 39% da água captada, ela é desperdiçada, né? Em Manaus, esse número era de 74% e hoje ele é de 54%. A gente teve uma redução de 20 pontos percentuais. Por isso é importante manter o cuidado dentro da residência. Com pequenas mudanças, é possível ajudar o meio ambiente e ainda reduzir a conta de água. Você. Essas são as dicas para você que segue aí, meu amigo, minha amiga dona de casa. É bom demais, né? Descobrir, aprender um pouco mais sobre economizar, dicas, porque no final das contas, ó, é um dinheirinho a mais no seu bolso e a gente está precisando tanto, né não? Vem pro meu mundo agora. Ainda nessa temática do dia 22 de março, comemorado o Dia Mundial da Água, um dia de conscientização. Atitudes simples podem mudar o mundo. O Luiz Henrique Almeida, vem pro meu mundo aqui. O Luiz Henrique Almeida vai entrar agora ao vivo com a gente e vai trazer mais detalhes sobre como hoje a nossa água é tratada, o caminho, o percurso que ela faz até chegar
aí na sua torneira. Luiz, o que mais você pode agregar nesse dia tão importante? Fica à vontade, bom trabalho a você e ao Jackson Rodrigues. Oi, Eduardo, muito bom dia para você, bom dia para todos que nos assistem aqui no Amazonas Urgente, dia de muita importância, né? Dia 22 de março, Dia Mundial da Água, um dia para a gente se conscientizar a respeito desse bem tão precioso que todos nós precisamos, né? E para o nosso telespectador que está nos assistindo agora, a gente traz aqui no Amazonas Urgente algo muito especial, né? Sabe aquela dúvida que todo mundo tem para saber como que a água chega até a sua casa, limpinha e toda tratada? Pois é, a gente está aqui na Ponta do Ismael, onde concentra as duas maiores estações de tratamento de água, que é operada pela concessionária Águas de Manaus. E é daqui que sai cerca de 70% da água que abastece toda a capital amazonense. Vou pedir para o Jackson Rodrigues mostrar para você como é que a água chega, né? Antes de ela passar por todo o processo de tratamento. Bem aqui ao nosso lado tem uma mesinha, tem esses dois frascos. A primeira, aqui do lado esquerdo, a gente consegue ver que a água está com uma coloração um pouco mais amarelada. É assim que a água chega aqui, né? Já tem alguns resíduos do próprio Rio Negro, que é por onde a água é captada, né? Aqui na frente da Ponta do Ismael. Passa por todo um processo até chegar daquele outro lado com a água limpinha, pronta para beber, para tomar banho, para fazer todas as necessidades básicas. Mas para a gente entender um pouco melhor sobre esse processo, a gente vai conversar agora com o Diogo Freitas, que é gerente de operações aqui da Águas de Manaus. Diogo, as pessoas têm, né, muito essa dúvida dentro de casa para saber como é que tudo isso funciona. Explica pra gente a partir de que momento, né, que a água chega aqui até ela sair e chegar na casa do consumidor. Bom, estamos na estação de tratamento Ponta do Ismael, no bairro Compensa. Daqui, 70% do abastecimento de água da cidade parte do tratamento da estação. A cidade recebe do Rio Negro, da água captada no Rio Negro, 95%. O complemento é feito com centros de captações subterrâneas, que são poços, né? E aqui, na estação de tratamento, nós captamos a água do Rio Negro, a água que chamamos de água bruta, passamos por todas as etapas de processos físicos e químicos para garantir ao final do processo que a água seja distribuída e entregue na casa de cada cliente, de cada consumidor, devidamente tratada dentro dos padrões de potabilidade que rege o Ministério da Saúde. Certo. Ô, Diogo, uma coisa também importante da gente salientar é que a gente vive numa região que é muito abundante em água, né? E por muitas vezes as pessoas acabam desperdiçando um pouquinho mais água. E é importante a gente ressaltar que não vale a pena só o trabalho da empresa, mas também da própria conscientização da população, né? Diariamente, nós produzimos mais de 700 milhões de litros de água tratada para abastecer toda a capital. Então, essa água que é produzida, ela vai chegar até a casa de cada consumidor e tem todo um esforço por parte da companhia para investir em infraestrutura, para levar essa água até a casa do consumidor, também com todo o pessoal necessário, controlando e reduzindo o índice de perda. Com a outra parte, do outro lado, que é a população, que quem consome essa água, consumir de uma forma consciente, no uso das suas atividades diárias e até atividades produtivas, no caso de indústrias e comércio, porque, apesar da abundância que temos aqui na nossa região, tratamos de um bem muito precioso que é a água. Certo, obrigado, viu, Diogo, pela participação aqui no Amazonas Urgente. Então tá aí, né, alguns detalhes de como todo é feito esse tratamento de água. Mais os detalhes a gente traz na reportagem completa do Banho de Cidade a partir das 17h50. Volto com você, Eduardo. Obrigado, Luiz Henrique Almeida. Agradeça ao Jackson Rodrigues pelas imagens, é o nosso entrevistado. A gente segue trazendo ao longo da nossa programação mais conscientização, dicas também de como economizar, que é muito importante a todos nós. Vem pro Meu Mundo, segue com muita informação e também muito flagrante. Vem comigo e bora para Maringá. Olha só o que vai acontecer. Solta para mim esse vídeo. Coloca aqui para mim. Para aqui agora. Para aqui. É um Fusca. É aquelas competições de arrancada, sabe? Que os participantes levam seus carros modificados, alterados e aceleram em uma reta. Sabe o que vai acontecer? Fica comigo que eu te conto já toda essa história, tá bom? Vem pro Meu Mundo agora, gente! E vocês continuem aqui comigo também, porque daqui a pouquinho vamos trazer mais sobre os pré-candidatos ao governo do Amazonas. Eu tô falando
Band Eleições 2022. Você acompanha tudo aqui na telinha da Band Amazonas. O nosso debate está marcado para o dia 7 de agosto, é o primeiro da TV amazonense e hoje temos a honra de receber aqui no estúdio do Amazonas Urgente o pré-candidato a governo do Amazonas, Ricardo Nicolau. Ricardo Nicolau, seja muito bem-vindo. Daqui a pouquinho a gente bate um papo bacana, tem muita pergunta chegando aqui para o candidato e a gente segue aqui e continuamos com você, continua comigo no nosso Amazonas Urgente para falar um pouco que Jair Bolsonaro deu novas pistas de quem será o seu vice nessa nova 2022. É o que você vai ver no próximo bloco aqui no seu Amazonas Urgente. O PSDB deu mais um passo para oficializar a federação com cidadania e, de quebra, ainda tirou um concorrente da corrida presidencial. O senador Alessandro Vieira deixou cidadania e virou tucano. Ele era pré-candidato pelo partido e agora deve disputar o governo de Sergipe. De volta com o seu Amazonas Urgente, obrigado pela sua participação, companhia. Assim que estabilizar a internet, deve estar voltando em alguns pontos. É o terceiro apagão do ano, o que é isso? Um prejuízo incalculável para quem depende diretamente aí de ter um retorno financeiro das redes sociais, de aplicativos pela internet. O nosso Facebook você vai compartilhar assim que tudo estiver ok. O nosso Instagram, @BandAmazonas, bota para seguir. O meu também, @EduardoGalvãoTV, os bastidores da reportagem, e manda a sua interação no nosso BandZap. Continua comigo que a gente continua a falar também de eleições 2022, cobertura total do Grupo Bandeirantes de Comunicação e a corrida ao Planalto Central. Jair Bolsonaro deu novas pistas que deve ter aí o general Braga Neto como candidato a vice na chapa dele. É o que você vai ver agora na reportagem. Roda! Comemorando o aniversário de 67 anos, o presidente recebeu os parabéns de apoiadores dentro e fora do Palácio da Alvorada. Jair Bolsonaro chegou ao Planalto dirigindo um trator movido a biodiesel. Sobre o vice da chapa para concorrer à reeleição, faltou pouco para que ele anunciasse o atual ministro da Defesa. Braga Neto é general da reserva e mineiro de Belo Horizonte. Eu tenho que ter um vice que não tenha ambições de assumir a minha cadeira ao longo de um processo, ao longo de um mandato. Por isso, né, eu posso adiantar para vocês, né, hoje em dia, por coincidência, o vice é de Minas Gerais, mas não quero adiantar o nome dele. Lula também corre para fechar a chapa com Geraldo Alckmin. O ex-governador se filia ao PSB nesta quarta e o petista quer a formalização da dobradinha dia 9 de abril. A alta dos preços tem sido uma das armas do ex-presidente na campanha. Como é que está o Brasil? Quanto é que está o quilo do arroz? Quanto é que está o quilo de feijão? Quanto é que está o quilo de carne? Quanto é que está o litro de gasolina? Sérgio Moro está na Alemanha para uma série de encontros com lideranças políticas e econômicas do país. Ciro Gomes falou de economia. Afirmou que quando foi ministro da Fazenda em 1994, o Brasil alcançou o maior superávit primário da história até então. Ajudei a montar o Plano Real, criei a TJLP, fiz a intervenção do Banesp e do Banerj, sabe? Foi um superávit primário de 5,4%, sabia? O PSDB deu mais um passo para oficializar a federação com cidadania e, de quebra, ainda tirou um concorrente da corrida presidencial. O senador Alessandro Vieira deixou cidadania e virou tucano. Ele era pré-candidato pelo partido e agora deve disputar o governo de Sergipe. A defesa do senador Alessandro Vieira não é a defesa partidária e muito menos a defesa pessoal. É o sentimento de brasilidade, é a defesa da liberdade, da democracia, da saúde, da educação. No jogo de xadrez das articulações, Guilherme Boulos, do PSOL, anunciou que vai disputar a Câmara dos Deputados e não mais o governo paulista. Disse que a intenção é abrir caminho na esquerda para a candidatura de Fernando Haddad, do PT. Pesquisas mostram que 3 em cada 4 eleitores de São Paulo ainda não sabem em quem votar para governador. E o esquenta aqui no Amazonas com os pré-candidatos ao governo do Amazonas já começou aqui no Amazonas Urgente com o pré-candidato ao governo do Amazonas, candidato do Solidariedade,
deputado estadual Ricardo Nicolau. Obrigado pela presença. Eu que agradeço e estou aqui à disposição. Temos aqui várias perguntas, fomos às ruas, queremos saber também de você de casa, manda pra cá no nosso WhatsApp qual questionamento, qual pergunta tem a fazer ao pré-candidato Ricardo Nicolau do Solidariedade. E nós já tínhamos ido às ruas de Manaus para saber da população o que querem saber dos candidatos ao governo, os pré-candidatos ao governo do Amazonas. São temas livres, vários assuntos, vários tópicos. E desde já, então, pode colocar, minha diretora, a primeira pergunta na tela. Meu nome é Raimundo Melo. Candidato, qual é a sua proposta para a educação no Amazonas? Bem, eu agradeço a pergunta. A educação, ela transforma vidas. A educação, ela precisa entrar na era de 2022 com tecnologia e poder fazer uma integração entre a rede municipal e a rede estadual e depois, logicamente, com a UEA, o FAM, para fazer a formação superior. Eu acredito que tem que haver um investimento muito forte com tecnologia, com novos programas pedagógicos, com profissionalismo, com gestão para fazer com que a educação possa transformar vidas. Um investimento aliado a uma fiscalização rígida também nesse dinheiro que está sendo direcionado para o setor. Sem dúvida, a legislação impõe um gasto de 25% com educação. Então, tem muitos recursos. É preciso que esses recursos sejam bem aplicados. E para um recurso ser bem aplicado, precisa ter prioridades, precisa escutar a população, precisa ter profissionalismo e uma gestão competente. Porque quando você tiver uma gestão competente, os resultados vão ser resultados positivos e a gente vai poder ter escolas modernas e, ao mesmo tempo, preparando mão de obra para o futuro. Perfeito. Então vamos a mais um questionamento na tela. A gente quer saber aí o que é que um candidato em específico, ano de eleição, se caso ele seja eleito, o que é que ele poderia fazer pela gente aqui no geral. Precisamos de infraestrutura, saúde, energia elétrica, que aqui tudo aqui funciona na base da clandestinidade. Então, o que é preciso? O que é que vocês fariam pela gente aqui caso vocês fossem eleitos? Bem, a pergunta é muito interessante, porque ela demonstra a insatisfação que a população tem com a política. Um tom de revolta. Muita revolta, e com razão, porque os desafios do Amazonas são muitos desafios. Ele falou ali, infraestrutura. Nós temos graves problemas de infraestrutura na capital e no interior. Desde a infraestrutura básica lá do asfalto, da drenagem, até mesmo grandes intervenções viárias e grandes intervenções. A saúde no estado do Amazonas. É comum um cidadão, infelizmente, ficar nas filas do CISREG meses para ter uma consulta, para ter um exame, ou estar numa fila para ter uma cirurgia e ficar ali, sofrendo por muito tempo. Aí você vai para a área de segurança pública. Se faz segurança pública no Amazonas como se fazia 100 anos atrás, com nada de tecnologia, né? E hoje nós temos muita tecnologia disponível, tem câmeras de reconhecimento facial, tem bancos biológicos, você tem condições de aliar tecnologia com bons profissionais e um profissional presente, né? Se faz segurança pública como se fazia 100 anos atrás e agora com uma inovação de placas, né? A placa como se fosse uma estratégia de segurança. Então, o Amazonas precisa vencer os seus desafios. O Amazonas precisa gestão, precisa profissionalismo, precisa tirar essa metodologia que os políticos usam costumeiramente de fazer politicagem, né? As ações viram só política e menos ação para melhorar a vida das pessoas. Eu acredito muito no potencial do nosso estado. O estado bateu recorde em arrecadação. O estado tem um grande potencial econômico através da Zona Franca de Manaus ou através de outras alternativas como turismo, polo petroquímico, polo de cosmético, polo de remédios, mineração. Então é um estado que tem grande potencial, mas infelizmente tem uma população extremamente empobrecida e precisando de oportunidades para
caminhar e para ter um futuro melhor. E é isso que nós queremos fazer. Nós queremos fazer diferente, apresentar um projeto e um programa que venha de encontro à vontade e o desejo do Estado do Amazonas e das pessoas, porque o Amazonas merece e o Amazonas pode mais. E por falar em pode mais, a próxima pergunta na tela. Principalmente sobre políticas públicas para populações tradicionais, quilombolas e indígenas. Esse é o meu maior questionamento. Quais são os posicionamentos das políticas públicas para as demandas dessas populações tradicionais? Olha, o Amazonas é o estado que mais tem populações tradicionais. A área indígena, principalmente no interior do estado, você pega lá o Alto Rio Negro, São Gabriel, lá no Alto Solimões, Tabatinga, Benjamin, Atalaia. Então o Amazonas, ele na sua raiz, ter uma população indígena que precisa ter inclusão, que precisa de serviços públicos. Agora, vale ressaltar que aonde os indígenas estão hoje são áreas extremamente ricas, porque há anos atrás, para proteger o nióbio, o tantalita, os minérios do país, se criou as áreas indígenas. Então nós precisamos fazer com que essas áreas onde moram as pessoas tradicionais, onde vivem e cuidam da nossa floresta, que a gente possa transformar elas em terras produtivas ou por exploração mineral, para fazer com que essas pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Então não adianta eles estarem guardando ouro, guardando minério, sem que ele possa ter uma vida digna. O Amazonas precisa vencer barreiras e trazer vida digna à população, oportunidade de emprego e renda, poder usar as nossas potencialidades para dar uma vida melhor ao nosso povo. Primeira rodada de perguntas e respostas aqui com os pré-candidatos ao governo do Amazonas, recebendo hoje Ricardo Nicolau, do Solidariedade. Ricardo Nicolau, que já foi do PSD e agora recentemente se filiou no final do ano passado nesse novo partido. Solidariedade. Obrigado pela sua participação. Fique à vontade para considerações finais e se despedir de toda a população. Eu que agradeço, Galvão, agradeço a você que está nos assistindo agora. Dizer que a nossa pré-candidatura ela tem um papel fundamental. Primeiro, de escutar a população, de escutar entidades, visitar o interior e a capital para poder apresentar um programa que venha melhorar de verdade a vida das pessoas. Nós não podemos mais estar de braços cruzados ou pacientes, achando que é normal um paciente não ter um atendimento digno num hospital. Achar normal o cidadão ter que ficar preso na sua casa enquanto os bandidos estão na rua. Achar normal o desemprego, achar normal a falta de infraestrutura. Eu acredito muito no potencial do nosso estado. E eu acredito que o Amazonas pode e merece muito mais. Ter alternativas que possam melhorar de verdade a vida das pessoas. Eu quero poder utilizar a minha experiência como parlamentar, que fui vereador, deputado estadual, fui presidente da Assembleia, a minha experiência no setor privado, que através do Grupo Samel, através do ProSaúde, nós adquirimos a experiência em gestão, mais de 30 anos de experiência, poder colocar toda a nossa força, toda a nossa coragem para fazer do Amazonas um Amazonas mais próspero, um Amazonas muito melhor para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço. Grande abraço, pré-candidato ao governo do Amazonas, Ricardo Nicolau. Para finalizar, olhando para aquela câmera ali, o senhor deixa aqui confirmada a participação para o primeiro debate da TV Amazonense no dia 7 de agosto, aqui na telinha da Band Amazonas? Sem dúvida, sem dúvida. O debate ele é uma área democrática em que todos podem colocar de forma muito clara suas propostas, a sua história, e sem dúvida estarei aqui na Band e parabenizo a Band por estar abrindo esses espaços e poder estar realizando um debate logo no início de uma caminhada para que a população conheça quem é quem e quem vai comandar o Estado, porque na democracia quem decide é a população. Se nós vamos continuar da mesma forma, se nós vamos retroceder ou nós vamos ter um caminho muito melhor. E eu estarei sim aqui no dia 7 na Band e com o maior prazer.
Obrigado mais uma vez, pré-candidato Ricardo Nicolau do Solidariedade. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. E vocês continuem aqui comigo porque, após passar por obras de revitalização, o governador Wilson Lima reinaugurou mais um restaurante popular Prato Cheio. A Clara Gentil e o Jackson Rodrigues trazem as informações na reportagem. Roda! Dona Maria almoça todos os dias no restaurante Prato Cheio da Compensa. Aposentada, ela cuida do filho PCD e muitas vezes não tem tempo para fazer almoço. Se beneficiou muito, porque às vezes eu saio com ele, eu não tenho tempo de fazer almoço. Eu saio 6 horas da manhã, chego 11 horas. Aí então, olha, 11 horas eu chego, tenho almoço aqui, né? Eu venho almoçar e levo para ele. É assim. A unidade passou por revitalizações nas redes elétricas e hidráulica, pintura externa, fachada e troca de louças e talheres, além de novas mesas e cadeiras. Segundo a secretária estadual de Assistência Social, tem como finalidade alcançar o máximo de pessoas possíveis na capital e interior do estado. Ao final, nós teremos 13 restaurantes Prato Cheio em Manaus, servindo 5.200 refeições por dia até o final do próximo mês. Além disso, os 20 do interior, que até maio estarão servindo 8.000 refeições por dia. Então, a gente tem aí mais de 13.000 refeições nos próximos 2 meses que estarão sendo servidas diariamente para a população em situação de extrema pobreza. Após receber melhorias, o governador Wilson Lima faz a entrega de mais uma unidade do restaurante Prato Cheio. Cerca de 400 refeições vão ser servidas diariamente, todas pelo valor de R$1. Com a questão da pandemia, os problemas sociais se agravaram e a vida ficou muito mais difícil para aquelas pessoas que vivem em condição de vulnerabilidade social. Então isso daqui é importante para garantir segurança alimentar para essas pessoas, sobretudo para as crianças. Apesar da grande fila, o sentimento que prevalece é de gratidão. Agradecer, que a coisa tá melhorando, né? Essa garantia é boa, para mim, tanto faz para mim como para ele e para muitas pessoas. Bom demais, né? Podia ter um em cada bairro, né? Ia ser legal. Dinheiro para fazer tem, né? Já que as políticas públicas não chegam, não atendem todas as famílias de Manaus, do estado, e então um prato cidadão desse, um restaurante popular em cada bairro, em cada zona da cidade, seria maravilhoso. E por falar em maravilhoso, em coisa boa, já está disponível para você, estudante. Você tem seu filho aí, sua filha que está na rede pública de educação, o passe livre já pode ser consultado. Você já pode... Você pode acessar, só que tem um porém, né? A gente está com um apagão na internet, é o 3º apagão do ano. Olha só, Detran cancelou todos os serviços, Sinetran, a venda de bilhetes e tudo mais também. Pode deixa aqui o site. O pessoal já vai anotando, já deixa o site. Coloca o site, tá aqui, ó, estudantes.manaus.m.gov.br. Vamos aproveitar, apesar de estar sem internet, olha só, você vai lá, escreve no Google, lá no seu buscador, né? Dá o busca, escreve aí, vai nessa página. E depois você vai consultar a verificação de status de gratuidade infantil. Vai digitar o seu CPF e aí vai seguir os próximos passos. É essa tela que vai aparecer para você, ó, tá bom? Isso. Aí digita o CPF, digita a data de nascimento para você colocar os seus dados e ali você vai ver se já está apto, se você está dentro do benefício. Mas tem que esperar a internet restabelecer vários planos aí estão suspensos no momento por conta desse apagão na internet. Vem pro meu mundo, segue! Olha só, muita atenção, você que gosta de comprar parcelado, gosta de usar cartão, né, de crédito, acumulando dívida, atenção. Porque na hora de vender, muitas lojas prometem parcelas a perder de vista e sem juros. Mas e quando a alta de juros, como estamos vendo agora, quando acontece essa alta, o que a gente pode fazer? O que devemos fazer? A quem recorrer? É o que vamos ver agora na reportagem.
Na lista de desejos do Josué tem sido assim. Muitos planos para pouco salário. Um ar-condicionado nesse calorzão que eu pôr no meu quarto também. Estou no ventilador ainda, né? Um ar-condicionado seria, né, um sonho de consumo. Mas vai postergando. Com o aumento no custo de vida, mais dinheiro tem ido para contas como luz, transporte, gás e alimentação. Com isso, sobra menos para gastar aqui, por exemplo. Tudo aquilo que não é considerado uma prioridade acaba ficando para depois. E aí, para não perder esse cliente, o comércio tem lançado mão de facilidades na hora da venda. Entre elas, esticar a corda do parcelamento. Nesta rede de lojas, onde o movimento diminuiu 20% nos últimos meses, as placas anunciam o pagamento em até 10 vezes sem juros, em compras a partir de R$40. Se não for assim, já... Você perde muita venda. Realmente o cliente ele não compra, ele não vai ter dinheiro para comprar o suficiente. Então, cada vez mais o uso de cartão de crédito vem aumentando nas lojas. Com o aumento na taxa básica de juros, a Selic, o custo de vender a prazo sobe, mesmo que a loja anuncie parcelas sem juros. Por isso, segundo este economista, é preciso atenção às ofertas, já que a taxa pode estar incluída no preço do item. A gente costuma dizer que não existe almoço grátis, né? Quando tem um parcelamento sem juros, procura pesquisar antes em outros estabelecimentos para saber se há a mesma condição de parcelamento ou se, na hora que você optar pelo pagamento à vista, se tem um desconto. Se não tem um desconto, é porque aquele parcelamento está embutido sim a taxa de juros. É isso aí, eles vão te dando as possibilidades, na verdade, muitas das vezes, corda, né, para você se enforcar. Como você prefere? Pagar de poucas vezes, parcelar de pequenas ali prestações, de 3, 4 e não ter juros? Ou você prefere a perder de vista de 10, 12, de 15, quanto der e acaba tendo esses juros incluído? O que você prefere? Fala pra mim. Ó, ainda há pouco a gente trouxe esse vídeo aqui, lá de Maringá. É uma arrancada, olha só. Uma arrancada de veículos. Minha diretora, bora do início, não precisa botar tarja. Vamos agora nesse vídeo, vai, libera, olha aí, olha só o que vai acontecer, acelerou, é um Fusca, olha isso, quantas vezes esse carro gira, eu perdi as contas, vamos de novo, porque você vai ver também o que aconteceu com o motorista, com o piloto, vai, de novo, olha aí. Vê se você consegue contar quantas vezes capota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Umas 10 vezes, umas 10 rodadas completas. Sabe o que aconteceu com o motorista? Nada. Saiu ileso, graças a Deus. Foi um livramento, né? 10 vezes, rodou e graças a Deus saiu dessa sã e salvo. Será que ele aprendeu a lição? Será que ele vai continuar nesse esporte tão delicado? Tão frágil? Porque esse esporte aqui não é frágil não e nem é delicado porque tem toda a segurança do mundo, as melhores equipes do planeta. É a nova temporada da Fórmula 1 que começou com o show da Ferrari, fazendo dobradinha no pódio. Daqui a pouquinho todos os detalhes para você e também a preparação para o próximo grande prêmio da Fórmula 1. É isso mesmo, mas é daqui a pouco. Você continua comigo, porque daqui a pouquinho também vamos para um Novo Aleixo, lá no loteamento Vitória, núcleo 16, na zona norte de Manaus. O mato alto traz riscos à saúde dos moradores e também atrai a criminalidade. É o que você vai ver no Comunidade Urgente dessa terça-feira, só que é no próximo bloco. Aqui à noite é um perigo, negócio de droga. Eles se juntam aí para usar droga. Essa semana mesmo aqui foi um perigo. Aí seria bom se as autoridades tomassem uma providência, mandar limpar essa área aí, né? E também o asfalto aqui da rua, que é o principal.
De volta com o seu Amazonas Urgente, obrigado pela participação, pela sua companhia. Aqui, ó, é o Facebook, compartilha a transmissão, marca seus amigos nos comentários, vai lá no Instagram, @BandAmazonas, bota pra seguir, vai no @EduardoGalvãoTV, me segue, me marca, eu reposto aqui e manda a sua interação no nosso BandZap, é a ponte entre você e eu. Sabe que esse programa não existiria se não fosse você, então participa, só vem pro meu mundo. Ó, 2 homens foram mortos no bairro Compensa. Um numa rua, o outro 2 quarteirões depois. Segundo informações, eram amigos, haviam sido sequestrados e foram mortos quase que no mesmo momento. Coloca Vitor e Ramon na tela. Foi no bairro da Compensa que os moradores ouviram diversos tiros. Zona Oeste de Manaus, alvo da criminalidade. Na noite desta segunda-feira, 2 homens, identificados como Lineker Pereira, de 28 anos, e Rodrigo Torres Pimentel, de 26 anos, foram sequestrados e executados a tiros, segundo os policiais da 8ª SICOM que atenderam a ocorrência. O primeiro homem a ser morto foi Rodrigo Torres, que tinha a passagem por tráfico. Ele era detento do semiaberto e foi jogado de um carro na Rua Natal. Poucos metros depois, na Rua Galileu, Lineker foi assassinado. E segundo a polícia, tudo indica que as 2 ocorrências tenham relação com o tráfico de drogas. A partir de agora, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga esses 2 casos. Essa não é a primeira vez que o bairro da Compensa é alvo da criminalidade. A gente segue acompanhando e trazendo para você porque são jovens que entraram para a vida do crime querendo ter status na sociedade marginalizada, querendo ter aí dinheiro fácil, poder, fama, tudo o que o tráfico de drogas, o mundo do crime promete. Uma vida de ilusão, uma vida fácil, com muito dinheiro, mulheres, poder, influência. Só que essa ponta aqui do mundo do crime é a mais fraca. É a ponta dos soldadozinhos, é a ponta dos aviõezinhos, é o lado mais frágil dessa cadeia da criminalidade. E são os primeiros a sofrer as consequências. E a família que fica, a família que lutou a vida toda para dar uma escola, uma educação digna, para dar um alimento, um sustento, porque eu te garanto que aqui os familiares são pessoas de bem, são famílias de bem que em algum momento da trajetória perderam as forças, não tiveram mais como segurar essas pessoas, esses jovens, e eles acabaram indo de vez para a criminalidade. Essa é a nossa realidade. Todos sabem muito bem, fica agora o sofrimento dos familiares, da família, nessa perda inestimada. Vem pro meu mundo agora, olha só que bagunça é essa. Não é só a Câmara Municipal de Manaus que é bagunçada, não. Não é não. A sessão da Câmara Municipal de Querência, no Mato Grosso, teve uma situação bem inusitada. Após baterem boca 2 parlamentares, por conta de um projeto de lei que aumentaria de 9 para 11 a quantidade de parlamentares, um dos lados, que quer que aumente o número de vereadores, partiu para cima do outro vereador e ainda puxou a arma. Olha isso! E o policial ali, como é que é? Olha ali, ó! Como é que entra na Câmara, como é que entra numa casa legislativa, na casa do povo, com muitos trabalhadores, seguranças, copeiros, faxineiros, serviços gerais, outros parlamentares, policiais, entra armado, colocando em risco a vida de todas essas pessoas e nem sequer é revistado, nem sequer se tem a permissão de posse, de porte. Tem que deixar em algum lugar, tem que saber se controlar. Essa é a imagem do parlamentar de Querência de Mato Grosso. Mas já pensou se a moda pega? Porque aqui em Manaus, em setembro do ano passado, o presidente da Câmara Municipal, Davi Reis, queria aumentar,
de 41 para 51 vereadores. De 41 para 51 vereadores, quando Manaus atingisse aí 6 milhões de habitantes, isso daqui a uns anos, então ele já estava querendo fazer aquele puxadinho, lembra? Que a gente falou tanto e pediu pro... Cadê o... Tem como botar ele aí? Cadê o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Davi Reis? Tanto a gente pedir dele, de tanta gente falar aqui no Amazonas Urgente, ele resolveu não fazer o puxadinho. Resolveu não construir aí, não realizar essa obra que seria justamente isso, para dar o espaço, criar gabinetes para os novos vereadores. Que eu não sei nada, que quantos anos que Manaus atingiria 6 milhões de habitantes, ele já estava preocupado lá na frente, não resolve os problemas nem de agora. A quantidade de vereadores não resolve os problemas nem de agora. Porque não trabalham. Porque a maioria não trabalha. Se trabalhasse, seria diferente. Vem pro meu mundo agora! Olha só, por falar que não trabalha, eu não tô mentindo não. Olha isso aqui, ó. Olha isso aí. Loteamento Vitória, núcleo 16, no Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Se houvesse interesse do poder público, situações como essa aqui, ó, moradores correndo risco de vida por conta desse mato alto, animais peçonhentos e até criminosos que se escondem para cometer assalto e também usarem drogas, é demais. É o que você vai ver hoje no Comunidade Urgente. Roda a vinheta. Esse caminho aqui liga o núcleo 16 ao núcleo 15. Começa na rua Laurinda Marinho, no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. Hoje em dia, poucos moradores se arriscam a passar pelo trajeto, mas criminosos aproveitam da realidade para se esconder e cometer assaltos. E também usuários de drogas, já que está tudo escondido, eles usam aí pela noite para usar os seus entorpecentes. Os moradores jogaram inclusive entulhos, restos de construção para tentar amenizar toda essa realidade. Aqui comigo uma das moradoras mais antigas da área e que precisava, antes a senhora também hoje não passa mais por aqui. E o que precisa ser feito além dessa limpeza, na sua opinião? A gente pede que o poder público olhe, né? Porque além de limpar, se eles asfaltassem a rua, fizessem uma drenagem, aqui um asfalto, seria melhor, porque como vocês veem, isso aqui dá um acesso para o núcleo 15. Logo aí no núcleo 15, tem uma quadra onde os meninos jogam bola. Tem uma área de lazer aí, só que para a pessoa ir para lá tem que dar essa volta toda lá pela frente do colégio. Então ali como passa também uma rua principal, corre o risco de uma criança ser batido pelo carro. E aqui não, era melhor, mais tranquilo, mais seguro. As crianças teriam esse acesso aqui. E outra também, aqui como vocês veem, é um colégio. É um perigo, tem muitas crianças que estudam, muitas pessoas podem pular esse muro, então de lá para cá também eles pulam o muro. Então te pede, né, que a prefeitura olhe aqui pelo loteamento Vitória, que limpe esse caminho para as crianças terem acesso melhor. Inclusive, vários ofícios já foram feitos. Vários ofícios já foram feitos, várias matérias já foram feitas aqui e nada disso o poder público não olha aqui, por aqui, pelo esse local. É difícil aqui ao lado a escola, uma escola estadual. E muitas vezes esses criminosos, esses jovens que estão perdidos aí no mundo do crime, acabam pulando, danificando a estrutura do prédio público, dessa unidade escolar estadual e também aproveitam para usar drogas, trazendo assim insegurança a toda a comunidade aqui na rua Laurinda Marinho, no núcleo 15, o loteamento Vitória, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.
pedimos atenção do poder público, um pouquinho mais de carinho para com essa comunidade, porque assim como tantas outras em Manaus, precisam de muita atenção. E aí, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Secretaria Municipal de Limpeza Pública e também o patrulhamento, o policiamento da Polícia Militar. Qual a resposta para essa situação? Vem pro meu mundo! Sobre isso, a Secretaria Municipal de Limpeza Pública vem realizando diversas ações nos bairros da cidade. Vamos verificar a situação da rua solicitada, enviando uma equipe de fiscalização até o local para checar o caso e sanar o problema, incluindo as ruas em nossa programação de limpeza. Informou a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, Semusp. Obrigado, Semusp, pela resposta e a gente espera que seja feito logo esse trabalho ali, tá bom? A gente agradece a todos, meu amigo Léo, meu amigo Renato, a todos do loteamento Vitória que atenderam a nossa equipe nesse final de semana. Obrigado mesmo de coração por acreditar no nosso trabalho. E tá chegando mais denúncia, inclusive do Novo Aleixo. E tem áudio, deixa eu ouvir o que narra esse morador. Pode soltar, minha diretora. E agora abriu, está iniciando uma cratera, bem onde eles passaram com a escavação da tubulação. Aqui já caiu 2 carros essa semana. Os moradores colocaram esse pau para avisar, mas é complicado. Olha aqui embaixo tem uma cratera muito feia. O buraco é de uns 40 centímetros de boca, só que para baixo ele é bem largo. É aqui, ó, na Rua Ibicoara. Aqui ainda dá para ver que aqui já está afundando. Ó. Aqui onde estou andando passou. Ó. Aqui já está afundando. Aqui eles já corrigiram, abriu o primeiro buraco, abriu aqui. Eles consertaram. E agora está iniciando, já tem uma cratera aqui, ó. Está muito comprometido isso aqui, ó. Tá feio. É a Rua Ibicoara, no Novo Aleixo. A gente foi atrás de uma resposta. Nós obtivemos uma. A demanda foi repassada ao Distrito de Obras responsável pela área. As equipes da CEMIF vão ao local fazer o levantamento dos serviços que vão ser necessários para recuperar a infraestrutura. A via será inserida no cronograma de obras da Prefeitura de Manaus. E isso sobre o trabalho da CEMIF, né? E tem o outro também da Águas de Manaus, que já respondeu também. Cadê? Águas de Manaus aqui, minha diretora. Deixa eu pegar. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Aqui, assim. Águas de Manaus informa que vai enviar uma equipe, hoje mesmo, até o ponto informado na Rua Ibicoara, no Novo Aleixo, para corrigir os problemas. Coisa boa! Palmas! Que sejam estruturas de responsabilidade da concessionária do local. Águas de Manaus segue à disposição da população 24 horas por dia. Liga no 0800 092 0195. 0800 092 0195 é o 0800 da Águas de Manaus. Pode ligar. Um abraço para o nosso vereador, para o nosso amigo telespectador, não sei de onde chegou, eu estava falando de vereador ainda há pouco, do nosso amigo telespectador J. Galúcio. É isso mesmo, J deve ser João José, J. Galúcio, um abraço para você. Seu J, quando chegarem aí as máquinas, de ambos, CEMIF ou Águas de Manaus, faz um videozinho também para a gente fazer a prestação de contas. E você, de qualquer canto de Manaus, faça como o nosso telespectador do Novo Aleixo, J. Galúcio, que mandou pra gente a situação e já temos a resposta aqui durante o programa mesmo. Vem pro meu mundo agora! Calma, relaxa, respira e só vem. Vem pro meu mundo, bora falar de coisa boa, bora? Então, bora falar de Casa Gugel. Tá há mais de 40 anos, com tudo para sua obra ou reforma. Você quer saber mais? Então se liga nesse recadinho do Puqueca de Caprio. Na tela! Cabucada, esta é a nova Casa Gugel. Aqui você encontra do básico ao acabamento. Temos selador acrílico, massa acrílica, massa PVA, tudo para a sua obra. É promoção na nova Casa
Casa Gurgel aqui da Grande Circular. Tinta acrílica semibrilho latão, R$ 179. Massa corrida, R$ 31,50. Ferro 3/8, R$ 49,99. Forro, R$ 19,50 o metro. Despachamos para todo o interior do Amazonas. No varejo e no atacado, ninguém vende mais barato. Falou tudo, meu amigo Buqueca. Um abraço ao meu amigo Neto, a todos do Grupo Arteiro e a nova Casa Gurgel. Vem pro meu mundo, segue de muita informação, porque o Procon Amazonas notificou distribuidoras de combustíveis aqui de Manaus. Bora ver com o Vitor Massulo e Ramon Damasceno na tela. É isso mesmo, Eduardo. Teve aumento no diesel, na gasolina e também no gás de cozinha. E depois do reajuste anunciado pela Petrobras, diversas denúncias foram registradas. E aqui na capital, tanto na capital quanto no interior, o preço do combustível oscilou em diversos postos. E o Procon, em mais uma ação de fiscalização, depois de receber diversas denúncias, notificou as 5 distribuidoras aqui na capital do Amazonas. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Jalil Fracha, ele que é diretor-presidente do Procon. Jalil, bem-vindo à Band novamente. Destaca para a gente, né? 5 distribuidoras notificadas. Isso, nós buscamos notificar as distribuidoras de petróleo porque é necessário que isso seja feito dentro de um sistema de fiscalização, lembrando que a cadeia do petróleo é uma cadeia complexa, onde a Petrobras, que cuida do refino como estatal, foi quem reajustou, mas a Petrobras vende para as distribuidoras que vende para os postos. O posto de combustível, que é quem nós consumidores finais temos contato, é o último elo dessa cadeia. No meio dessa cadeia tem as distribuidoras e muitas vezes eles acabam ali tendo umas práticas que desequilibram, sim, no final, o preço final do combustível para o consumidor final. Isso quer dizer que nós recebemos denúncias, não só referentes ao aumento, mas recebemos também de práticas que a distribuidora teria ali, após o anúncio da Petrobras, suspenso a venda de combustível para os postos, desequilibrando, consequentemente, o mercado. Imagina você, se o posto não tiver gasolina para comprar, combustível para comprar, ele não tem para vender. Então, ele vai ter que aumentar o preço para que tenha ali uma guarda de estoque. Então, a gente precisa, dentro desse processo de fiscalização, de investigação, verificar onde foi o gargalo, onde está, na verdade, este gargalo, e até para subsidiar para os órgãos de controle, como o Ministério Público e Polícia, a fim de que eles façam o trabalho deles também de forma mais efetiva. Então a gente precisa dessas informações para constar na rua, para conceder à disposição da população. É uma determinação do governador e nós estamos presentes nas pautas mais importantes da população amazonense. Ok, Jalil, muito obrigado por sua participação. Portanto, Eduardo, as fiscalizações continuam. Eu volto com você. Obrigado, Vitor. Obrigado ao diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Fracha. Vem pro meu mundo agora. Olha só, fica comigo, continua, porque daqui a pouco a atualização sobre a guerra na Ucrânia, o ataque injusto da Rússia, em Bruxelas, na Bélgica, países da União Europeia estão reunidos para discutir mais sanções à Rússia. Coloca no próximo bloco no Amazonas Urgente. O presidente americano Joe Biden conversou com o presidente da França e com os premiers de Alemanha, Reino Unido e Itália para adotar novas ações contra a Rússia. Que o seu dia seja maravilhoso. Toda essa terça-feira, continua comigo, porque lá em Bruxelas, capital da Bélgica, os países da União Europeia estão reunidos para discutir mais sanções à Rússia. Na tela. O presidente Volodymyr Zelensky sabe que precisa da ajuda da Europa para tentar conter a ofensiva russa no território ucraniano e decidiu apelar para o emocional. Do seu gabinete em Kiev, ele divulgou um vídeo reproduzindo por 20 segundos os sons das sirenes que são acionadas quando um ataque das tropas russas se aproxima. Foi uma forma de chamar a atenção dos parceiros europeus que estão prestes a decidir novas sanções contra a Rússia. Em Bruxelas, na Bélgica, ministros dos 27 países da União Europeia estão reunidos mais uma vez. Já foram 4 rodadas de restrições econômicas ao Kremlin.
Polônia e as nações bálticas querem mais. Defendem que o bloco pare de importar gás e petróleo russos. Mas a Alemanha está do outro lado dessa balança. O país é dependente do gás russo e sabe que sanções nesta área podem colocar a economia alemã em xeque. Os líderes do Ocidente sabem que essa semana será determinante para alinhar novas estratégias na Ucrânia. O presidente americano Joe Biden conversou com o presidente da França e com os premiers de Alemanha, Reino Unido e Itália para adotar novas ações contra a Rússia. O presidente americano viaja para Bruxelas na quarta-feira para se encontrar com representantes da OTAN, da União Europeia e do G7. Depois, Joe Biden segue para a Polônia, principal destino dos refugiados ucranianos. Já são 3,5 milhões, segundo a ONU, 2 milhões só na Polônia. Aos poucos, eles tentam recomeçar a vida no país vizinho. Essas filas gigantes no Estádio Nacional em Varsóvia têm se formado diariamente para o registro dos refugiados no país. Essas são as últimas informações vindas direto da Ucrânia, com a correspondente Sônia Blota. Olha só, em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, e apesar da comemoração, a data aborda as dificuldades enfrentadas por esse grupo, principalmente o preconceito encontrado pelo caminho. Na tela. Cerca de 300 mil brasileiros possuem síndrome de Down, de acordo com o IBGE. É fácil reconhecer quem tem um cromossomo a mais. Os olhinhos puxados, mãos e pés pequenos são alguns indicativos. Mas a certeza vem com a realização de exames na gravidez ou após o nascimento. O ser humano ele possui 23 pares de cromossomo e no caso da síndrome de Down, a anomalia fica no cromossomo 21 e ao invés de ser em pares, ele fica em 3, por isso que é chamado trissomia 21. O momento da descoberta pode ser confuso para muitos pais, mas em Manaus eles podem contar com redes de apoio que auxiliam e orientam nessa jornada. Está informando as famílias sobre o que é a síndrome de Down e alguns quando chegam lá em casa, na nossa sede provisória, que vem minha filha, aí já muda a expectativa deles, porque eles veem minha filha, veem que ela é capaz, que ela estuda, que ela dança, que ela faz o que ela quer, o que ela gosta de fazer, então eles já têm uma outra expectativa também para os seus filhos. Este ano, as comemorações pelo Dia Internacional da Síndrome de Down abordam um tema comum nas famílias de portadores da síndrome: o preconceito. Além disso, a falta de políticas públicas dificulta a inclusão social tanto nas escolas quanto no mercado de trabalho. Nós temos uma situação relacionada ao processo discriminatório, né? Como se as pessoas ainda não tivessem conseguido entender que ser diferente é normal. Nós temos muitas reclamações de pais com reclusas de matrícula de seus filhos em escolas particulares, principalmente. Nas escolas públicas ainda existe algum probleminha, mas nem tanto quanto na escola particular. Mas as dificuldades são poucas quando se ganha um cromossomo a mais, cheio de amor e carinho. A primeira coisa que você tem que pensar, você tem esse filho porque você foi escolhida por Deus para ser pai dessa criança. Porque senão em cada casa tinha um. Né? Então, foi como eu me senti quando minha filha chegou para a gente. Eu me senti um escolhido para ser o pai dela, para tomar conta dela. Então, é isso que as pessoas têm que pôr na cabeça também. Até porque, né? Ser diferente é normal demais. Gente, obrigado pela companhia de vocês. Só agradecer mesmo por mais uma terça-feira maravilhosa, abençoada. E amanhã, se Papai do Céu permitir, estaremos de volta. E aí, o que vocês acharam da roupa de hoje? É lá da Black 89, moda urbana. Olha aí o sapatinho, olha aí o sapatinho. Ah, a calça, paletó, tem a camisa por dentro também. Fazer igual o Superman, hein? Beijo no seu coração, obrigado pela sua companhia. Se Papai do Céu permitir, amanhã estaremos de volta. Firmes e fortes. Você só vem. Vem pro meu mundo!